Seja batizado com o Espírito Santo. Bom dia, que nessa manhã você possa ser cheio do Espírito Santo e buscar isso com muita alegria. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Versículo 15, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Querido, o apóstolo Pedro foi na casa de Cornélio, era um gentio, um romano, e ele foi convidado, foi levado pelo Espírito Santo através de uma visão que o Senhor lhe deu, e ele então foi orientado a seguir aqueles emissários de Cornélio para que fosse à casa de Cornélio. Ele levou algumas pessoas com ele. Pedro era um homem prudente, e então ele levou algumas testemunhas consigo. Chegando lá, ele começou a pregar. Cornélio tinha juntado toda a família, juntado aquele povo todo, os amigos, conhecidos, fizeram um cultão ali, fizeram uma reunião legal, joia. Pedro começou a pregar, e quando começou a falar de Jesus, anunciar o evangelho, e quando aqueles homens receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, diz aqui que quando Pedro começou a falar ali, ele diz: caiu sobre eles o Espírito Santo. Eles foram batizados como nós, no princípio, lá em Pentecostes. Pedro está falando de Pentecoste. Pedro está falando de Pentecoste, do evento, do advento, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então eu quero dizer para você que isso não é automático, não. A Bíblia mostra vários episódios. Mas eu não quero nem entrar nesse detalhe, no advento. Mas eu quero entrar no fato que Jesus falou para eles. E Pedro lembrou: vós sereis batizados. Batizado significa mergulhado, significa imerso, significa alguém que está dentro, que está totalmente tomado. E nessa manhã eu quero trazer essa palavra para você, para despertar você para essa realidade. Deixe o Espírito Santo envolver você, mergulhe nas águas do Espírito Santo. Busque comunhão, busque ser batizado, busque não somente ser, mas estar continuamente batizado no Espírito Santo, ou seja, mergulhado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, porque esse é o propósito de Deus, que nós sejamos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito de Deus, e assim nós seremos totalmente conectados e totalmente dirigidos, orientados por essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Que não é uma energia, que não é uma força, não, é uma pessoa da Trindade que vem morar em você. Quando a gente fala, deixa Jesus morar no seu coração, a gente está falando que é o Espírito Santo. Quem mora no nosso coração, quem vem habitar o nosso coração é o Espírito Santo. Mas não somente ser um morador esquecido, não, mas ser aquele que domina, aquele que enche essa casa, enche essa vida. Amado, encha-se do Espírito Santo. Pastor, como eu faço isso? Orando, louvando, adorando a Deus. Efésios diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito Santo, salmodiando no seu coração. O louvor é uma das maiores chaves para ser cheio do Espírito Santo. A adoração a Deus. Uma vida de adoração, uma vida de reverência, uma vida de devoção a Deus nos faz cada dia ser mais plenos da pessoa do Espírito Santo. Então, não perca essa oportunidade. Entregue a Jesus a tua vida e convide o Espírito Santo a encher você. Peça a Ele: Espírito Santo, me encha, me batiza com o teu Espírito. Me batiza no teu Espírito.
que eu seja batizado, assim como eles foram lá na casa de Cornélio, que caia sobre você também esse Espírito Santo maravilhoso e a sua vida seja dirigida por Deus, você sinta, você perceba, sabe, que o Espírito Santo governa a tua vida, que não é o eu, não é você, não é a sua vontade que predomina, não é a sua vontade humana, carnal, maligna, mas é a vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável, maravilhosa. Ela é que vai dirigir, direcionar as suas decisões, direcionar os seus dias e até direcionar as suas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, que esse dia seja um dia de mudança na sua vida, seja um dia em que você seja cheio do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te encha e que você não somente seja cheio, mas transborde por onde você andar, você possa transbordar a unção e a presença de Deus. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor.